O tema do nosso trabalho aborda a questão do emprego ou não do preposto. Os integrantes do grupo são Matheus, no caso sou eu, Wallace, Kleber, Maiara, Juliana, Maria Gabriela e Grace. O trabalho foi dividido em praticamente 3 partes. A primeira retrata uma entrevista de perguntas e respostas com um advogado especialista na questão trabalhista. A segunda fala sobre a opinião do público em relação a isso, conhecimento da lei ou não. E finalmente a gente terminou o trabalho com a animação, que vai expor um caso, um preposto, claro que fictício, mas vai retratar também de forma resumida o tema. Oi gente, esse é o Agnaldo, ele é o especialista que a gente conseguiu trazer para fazer um debate a respeito do tema preposto. E, Agnaldo, a gente gostaria que você se apresentasse um pouco. Como ele falou, meu nome é Agnaldo, eu sou formado na UGB, eu trabalho no escritório já tem 7 anos. Eu vim aqui para esclarecer algumas dúvidas, responder algumas questões e alguns apontamentos que serão feitos por eles e por mim também. Então, basicamente isso. Então, Agnaldo, para a gente começar o nosso debate, eu gostaria que você falasse o que é preposto. O preposto, ele é uma pessoa que é encarregada pelo empregador ou pelo gerente, ou qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos para poder ir a uma audiência e representar a empresa. Basicamente, esse é o preposto e a função basicamente do preposto é isso. E se ele faltar no dia da audiência, o que acontece? Quando o preposto ele não comparece à audiência, na antiga regra da CLT, ocorria a pena de revelia e a confissão, ou seja, a parte reclamada perderia o processo, perderia a ação, e o advogado ele não tinha, por mais que o advogado da parte reclamada comparecesse à audiência e levasse a contestação, qualquer peça de defesa, o juiz não aceitaria aquela peça de defesa e o processo encerraria ali com um julgamento sob pena de confissão, ou seja, a favor da parte reclamante. Mas agora, com a nova redação da nova reforma trabalhista, por mais que o preposto não compareça, ele não compareça na audiência, o advogado ele tem essa prerrogativa de juntar essas peças de defesa que ele levar, bem como uma carta de preposição ou alguma justificativa para que o preposto não tenha comparecido. Anteriormente também, mas anteriormente era mais complicado ele conseguir comprovar essa justificativa para o preposto não comparecer. Mas também tem a regra de revelia e a confissão também, com a nova regra do CLT, mas tem essa nova questão que o advogado ele pode juntar essas peças de defesa. Então, tipo, o advogado ele pode ser advogado e preposto ao mesmo tempo ou não? Não. O advogado ele é somente o advogado, ele é a parte técnica do processo. E nessa questão já que o preposto é o representante, como escolher esse representante, né? Sim, então, como funciona a questão da escolha do representante da empresa, representante do empregador? Ele, em regra, é uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem o conhecimento dos fatos, mas com a redação da nova CLT, da nova reforma da CLT, não precisa ser uma pessoa vinculada à empresa. Ele tem que ter conhecimento dos fatos, mas ele não precisa ser vinculado à empresa. Essa foi uma redação dada pela nova reforma. Antigamente, essa redação, esse preposto, essa pessoa que representa a empresa nos processos trabalhistas, ele teria que ser vinculado. E existiam 2 exceções, que é o doméstico e o microempreendedor ou empresário. São basicamente isso. Preposto que a empregada recebe algo mais por isso? Não. O preposto ele não recebe nenhuma gratificação, porque não é um cargo que é exercido de confiança. É um cargo exercido como a regra do artigo 843, no seu parágrafo 1º fala, o empregador, gerente, dirigente da empresa, ou qualquer pessoa que for designada por ele, ou seja, qualquer pessoa que tenha o conhecimento dos fatos, ela pode ser preposta. Então ele não recebe uma gratificação pelo emprego de confiança. Tá, eu gostaria de saber, em relação ao preposto, se numa audiência eu tenho obrigatoriedade de ter um advogado e um preposto presentes nessa audiência ou não.
Então, como é que funciona? Na audiência trabalhista, você tem que ter, em regra, um advogado, que é a parte técnica, e o preposto, ele é como se fosse a parte ré. Então, não tem como você ter um processo de direito do trabalho somente com a parte autora. Geralmente, a parte autora é a parte ré. Então, o preposto, ele representa a parte ré. Então, realmente, há necessidade de ter o preposto. Entendi. Eu acho que é isso. Obrigada pela presença. Ok? Meu nome é Silvano de Oliveira Silva, eu sou advogado há 27 anos, minha inscrição é 82784 e posso fazer perguntas para ele necessárias. Eu queria saber o que você sabe sobre o cargo de preposto. O cargo de preposto anteriormente, da reforma trabalhista, era uma função exclusiva de um funcionário da empresa que tinha conhecimento de todos os fatos narrados na exordial, ou seja, numa reclamatória, vamos colocar assim. Hoje a reforma mudou um pouco isso. Você não precisa ser exclusivamente um funcionário, você tem que ter conhecimento dos fatos. E também, de acordo também com a reforma, e já também por ser ME, muitas das vezes não se precisa muito nem da presença do preposto dentro de uma audiência. E o que o senhor acha sobre essas mudanças? Você acha que foi... Essas mudanças foram maléficas em muito para o trabalhador. Inverteu-se o polo. Hoje, os trabalhadores estão sendo punidos por situação que não deram causa. A reforma trabalhista, a meu ver, veio punir a classe mais sofrida, a classe operária. E o que o senhor entende o preposto como um cargo formal ou algo mais... Hoje se tornou um cargo formal. E antigamente? Antigamente era um cargo objetivo, ou seja, teria que ser um funcionário e teria que ter total conhecimento da reclamatória. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui com o Doutor Misael. Dr. Misael. E hoje, nessa tarde, a gente quer saber a opinião do senhor. Ele é advogado Criminalista, advogo no crime há 33 anos. E que eu posso ajudar você? A gente queria saber o que o senhor acha sobre o preposto, se o senhor acha que deve ser uma condição formal e o que o senhor acha depois da reforma trabalhista sobre a mudança desse cargo. Apesar de eu não ser advogado trabalhista, eu acho que só quem está perdendo com essa reforma e essas mudanças é o trabalhador. E o patrão está ficando cada vez mais rico. A gente tem notado agora que está intimidando o pessoal a entrar na justiça, até porque se não ganhar a causa, a gente vê pelos noticiários, pela mídia, pelo jornal escrito e falado, que quem entra perde, paga. E geralmente quem perde é quem está sofrendo, é o trabalhador, são os desempregados. E eu tenho entendimento que o patrão está ficando cada vez mais rico, apesar de não ser advogado trabalhista. Entendo. E o senhor acha que o preposto deveria ser um cargo formal ou não? Qual a sua opinião sobre isso? Porque antigamente, antes dessa reforma trabalhista, pelas pesquisas de campo, a gente percebeu que era uma coisa mais informal, era um cargo de confiança. Então, eu acho que, assim, não devia nem de ter um preposto. Por exemplo, eu sou dono de uma firma, eu tenho advogado, o advogado responderia por mim, entendeu? O entendimento meu.